Você que tem dinheiro na poupança ou investe em ações ou outros mercados que oscilam, agora pode investir com segurança no mercado de joias e pedras preciosas. Chame agora o atendimento do Gen Capital pelo nosso WhatsApp 0800 000 4998 ou 51 998 24 1455. Bom dia, Jacarezada. E olha, eu quero chamar a atenção de vocês porque essa live é muito importante. E você não vai poder perder nenhum detalhe dela. Eu vou mostrar para vocês o início do fim da República Brasileira como vocês a conhecem. E prestem atenção, hoje, à tarde, às 6 horas da tarde, nós vamos estar juntos no Rota BR. E nós vamos dar uma trilogia para vocês de trás para frente. Vocês vão ver aqui hoje aquilo que nós revelamos ao longo dos últimos 15 dias e vocês vão começar a entender o que está acontecendo de fato. Tudo aquilo que nós viemos trazendo para vocês agora começa a ser revelado em uma única reportagem. Mas o que essa reportagem mostra é apenas a casca. Vocês vão começar a saber o conteúdo revelado. E nós vamos começar toda essa saga agora nessa live. E vocês não podem perder essa sequência. Meu nome é Kleber Teixeira, esse é o canal Jacaré de Tanga e eu convido a todos vocês a conhecerem o fim da República como vocês a conhecem. Senta o dedo no like, não esqueça de compartilhar ao máximo, deixa aqui o seu comentário e é muito importante que vocês se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos para vocês não perderem nenhum detalhe dessa história. E olha, essa live ela vai ter começo, meio e fim, mas o fim dessa live não é o fim da história. Porque a história é longa, é complexa e tem um enredo que nem Hollywood seria capaz de colocar para vocês. Envolve sexo, envolve muita traição, envolve muita politicagem, envolve muita articulação e vocês vão entender tudo isso aqui agora. Meus amigos, vamos lá, eu quero agradecer a presença da minha amiga Tati Maia, mas eu quero mandar aqui um beijo especial para minha amiga Tidinha. Tati Maia, a Tidinha agora vai te acompanhar, já está com um olho de lince, só vão tirar o tapa-olho do olho de lince dela, daqui uns 2, 3 dias, e a Tidinha vai estar com a faca tramontina dela mais afiada do que nunca. A Tidinha está se recuperando, ela fez hoje uma cirurgia na vista e correu tudo bem. Eu quero mandar um beijo para minha querida amiga Tidinha, tá bom? Então, vocês que estão aqui agora, Tati, afia sua faca tramontina, porque hoje ela vai trabalhar e não vai ser pouco. Vocês vão entender aquilo que eu sempre falei para vocês a respeito de que só tem uma solução, a mudança do Senado. Mas o mais importante, a expressão que eu utilizava, guerra de gangues, vai ficar mais clara do que nunca agora. E eu vou começar, e hoje eu praticamente não vou colocar vídeos, tá? Com raras exceções como esse que eu pretendo colocar agora. Eu quero ver se eu consigo trazer... Espera um pouquinho, não está aqui. Deixa eu ver se já mandou para cá.
Não consegui enviar. Deixa eu ver se chegou aqui. Mas a gente vai fazer assim mesmo. Hoje saiu uma matéria, e eu quero que vocês prestem atenção nisso. O Lulinha abriu uma empresa na Espanha. Prestem atenção. Isso daqui não é a nossa matéria principal, mas vai mostrar a fragilidade, o calcanhar de Aquiles de Lula. Eu vou só compartilhar essa matéria para vocês entenderem. E o Oswaldo está no encalço dele. Lulinha abre empresa na Espanha em meio a investigações do INSS. Filho do presidente foi citado no inquérito da Polícia Federal e em depoimentos. Defesa nega ilegalidade e se colocou à disposição para esclarecimentos. Isso aqui é a peça rara. Mas nós não vamos nos ater a esta reportagem especial. Eu quero apenas que vocês entendam que este personagem, o Lulinha, é o calcanhar de Aquiles do Lula. Isso é importante que vocês saibam nesse exato momento. Eu vou até deixar a reportagem aqui, que aí vocês vão começar a perceber e ter atenção. Ontem nós revelamos para vocês e fizemos um Rota BR. Quem aqui assistiu o Rota BR, fala eu. Nós revelamos para vocês e o Oswaldo até fez uma dancinha e a gente falou, olha pessoal, se lembra quando nós falamos do Nego Maisena, quando nós falamos que tinha uma pessoa preponderante, né? Que a gente até apelidou de Gordola, que fazia a dança da cordinha, e a gente fez tudo isso de forma muito jocosa, porque nós já sabíamos do que estava acontecendo. E vocês todos que assistiram ontem o Rota BR, vocês vão lembrar de que nós voltamos a isso e falamos, olha, agora começa a aparecer. Pois bem, eu vou ler esta reportagem para vocês e segura aí, compartilha ao máximo, que agora nós já estamos com 1.300 pessoas, com 7 minutos de live, e é importante que você compartilhe ao máximo esta reportagem. Presta atenção. Meus amigos, o negócio está feio. Rueda dizia que ganharia bilhões para intermediar venda do Master. Presidente do União Brasil disse a interlocutores que negócio renderia a ele muito dinheiro e vendia proximidade com o presidente do BRB. E aí você vai me dizer, Kleber, mas o que tem essa matéria com tudo o que você falou? Eu quero deixar atenção para vocês o seguinte, eu quero dizer para vocês que eu deixei na descrição do vídeo aqui embaixo o link da nossa comunidade privada. Eu vou fazer a live na comunidade privada agora, no próximo sábado. E essa live da comunidade privada, eu vou poder revelar muita coisa dessa trilogia que a gente está falando e vocês vão conseguir saber e entender tudo em detalhes. Detalhes íntimos, inclusive. Então, você que ainda não está na comunidade privada, você tem uma chance. Está aqui embaixo. Eu só vou deixar esse link aberto só hoje e amanhã, e depois eu fecho. Então, quem tiver nele, vai estar. Quem não tiver, não vai participar dessa live na comunidade privada. E por que eu estou falando isso? Porque algumas coisas que eu vou falar lá colocam em risco até a minha própria existência. Então, você que tiver aí, quiser saber tudo isso que a gente vai começar a contar nessa trilogia em detalhes, você clica e você vai estar direcionado no link da comunidade privada. Porque a comunidade privada soube, desde o começo, algumas coisas que vocês vão saber aqui agora, em público. Que isso foi revelado lá atrás. Olha só o que eu vou trazer para vocês agora, meus amigos, e segura aí, pega a sua pipoca, pega o seu guaraná, porque a reportagem por si só já é bombástica. O que está por trás dessa reportagem é mais bombástico ainda, e eu começo hoje no Rota BR, revelando alguns detalhes disso tudo. Presidente do União Brasil disse a interlocutores que negócio renderia a ele muito dinheiro e vendia proximidade com o presidente do BRB. E aqui começa a primeira dúvida, porque é tanto banco, é BTG, BRB, Master, e isso é importante que vocês vejam. O Rueda, presidente do União Brasil, diz a reportagem que iria ficar bilionário, que ele ganharia bilhões. E eu revelei um detalhe para você que já faz parte da comunidade privada, que vocês vão lembrar desse detalhe hoje à noite, na hora que eu e o Oswaldo falarmos no Rota. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, afirmou a mais de um interlocutor que ganharia bilhões com a concretização da venda do Banco Master ao BRB. E sabe por que eu acredito nessa matéria?
Vocês sabem por que eu acredito? Porque hoje à noite eu vou trazer uma matéria que tem uma ligação com isso e do qual essa matéria cita o meu nome. Não tem nada a ver com Banco Master, não tem nada a ver com isso. Cita o meu nome, de como eu conheço bem cada um desses personagens. E eu vou mostrar isso hoje para vocês no Rota BR. E vou dizer mais ainda, antes de continuar. Vocês já viram que a reportagem é explosiva. Antes de eu continuar, eu vou dizer mais uma coisa importante que vocês tenham ciência e consciência disso. A imprensa tradicional não vai conseguir chegar aonde eu e o Oswaldo vamos chegar para vocês. E a própria imprensa tradicional está assistindo e pedindo nossa ajuda. E por que não vai? Porque eu conheço essa história e o Oswaldo também, desde o início, como tudo começou, como é que eles transformaram o presidente Bolsonaro refém. E agora dá para a gente entender tudo. Mas, Kleber, por que você não disse isso ontem? Porque eu não tinha como mostrar para vocês o que essa reportagem mostra agora. E aí vocês vão entender tudo. Segura aí, pega a pipoca, que agora começa o show. Vamos lá. Presidente do União Brasil, Antônio Rueda, afirmou a mais de um interlocutor que ganharia bilhões com a concretização da venda do Banco Master ao BRB. E antes de ele falar da venda do Banco Master ao BRB, ele revelou para mim, em 2019, citando inclusive um ex-personagem ministro do Lula como inspiração. Não tinha envolvimento de Master nem nada, mas ele revelou a mim. E eu vou contar o que ele revelou para mim hoje no Rota. Daniel Vorcaro conheceu Rueda por intermédio de Paulo Henrique Costa, então presidente do BRB. BRB, para quem não sabe, o Banco de Brasília. À frente do União Brasil, o terceiro maior partido político do país, Rueda está na mira do Palácio do Planalto e da Polícia Federal. E aqui começa a guerra de gangues que eu falei para vocês. Ele está à frente do União Brasil, terceiro maior partido político do país. Rueda está na mira do Palácio do Planalto e da Polícia Federal. O presidente Lula já demonstrou publicamente que não gosta do dirigente por ele ter articulado a derrubada de seu padrinho político, o deputado Luciano Bivar, de Pernambuco. Vamos lá voltar aqui um pouquinho para vocês, que agora vocês começam a ver a história. E eu vou ficar maior aqui para conseguir mostrar melhor para vocês isso. Talvez vocês tenham que pegar essa live e ver umas 2 vezes, pelo menos, para vocês entenderem. Aonde esses personagens começam a se ligar? Vocês se lembram qual era o partido do presidente Bolsonaro quando ele se elegeu em 2018? Alguém se lembra? Fala aqui para mim. Qual que era o nome do partido e a legenda do presidente Bolsonaro em 2018? Pode escrever aqui que eu vou aguardar enquanto eu tomo água para respirar, porque vocês vão ver que o negócio é mais embaixo. O Maurício tentou aqui, mas errou uma letra. Não é PFL, é PSL. E quem era o presidente do PSL e o vice-presidente do PSL? Vocês estão lembrados agora. O antigo partido do presidente Bolsonaro era o PSL. E quem era o presidente do PSL? Vocês sabem? Exatamente. Luciano Bivar. Padrinho político de Antônio Rueda, que era vice-presidente do PSL. Agora vocês vão começar a ligar os pontos. Vocês vão começar a pegar as pedras do quebra-cabeça. Por que Bolsonaro está preso? Por que Bolsonaro está sendo torturado? Portanto, meus amigos, vocês estão agora começando a entender. E quem me acompanha há mais tempo sabe muito bem o porquê que eu estou falando tudo isso. E quem não me acompanha vai ver hoje no Rota BR complemento de tudo isso. Luciano Bivar é do estado de Pernambuco, mesmo estado de Antônio Rueda.
Luciano Bivar, de Pernambuco, mesmo estado de Rueda. Rueda era vice-presidente do PSL e tramou a queda do seu mentor político, Luciano Bivar. Isso é o que disse a reportagem. Então, guardem essas informações, porque elas serão fundamentais para que tudo que vocês entendam. E eu quero aqui, olha, a Tati Maia, nossa moderadora e que faz parte da comunidade privada, começa a falar: Kleber, o quebra-cabeça está sendo montado. E Tati, eu vou revelar para vocês algo que Deus trouxe para mim essa noite. Eu passei a noite inteira, eu tive uma péssima noite. Eu sonhei a noite inteira que eu estava montando um quebra-cabeça. Eu estava fora do país e montando um quebra-cabeça. E eu sei até como foi montado esse quebra-cabeça. De tão detalhado que é. E eu posso contar isso para vocês na comunidade privada. E quando eu acordo, eu me deparo com essa reportagem. E por isso eu estou fazendo com que vocês montem esse quebra-cabeça junto comigo. Olha só, meus amigos. O presidente Lula já demonstrou publicamente que não gosta do dirigente, por ele ter articulado a derrubada de seu padrinho político, deputado Luciano Bivar. E quem me acompanha há muito tempo já conhece parte dessa história, porque eu já contei para eles. Assim como Vorcaro, o enriquecimento repentino de Rueda e a ostentação com festas, mansões e bens de luxo chamam a atenção no meio político. Ah, meus amigos da comunidade privada, olha só, todos vocês, quem é da comunidade privada aqui, só fala para mim: eu sou. Porque, meus amigos, aqui começa a festa, a festinha. Da onde vêm as festas? Como que essas festas começaram a acontecer? Segura a onda aí. Você que é da comunidade privada, fala assim: eu sou. Porque vocês já ouviram essa história. E eu quero que você aqui, Márcia Gonçalves, Tati Maia, Fabrício Santana, eu quero que vocês confirmem o que eu vou falar agora. Eu falei ou não falei para vocês do que acontecia no escritório de advocacia de Antônio Rueda depois que acabava o expediente? Para quem é lá das antigas da comunidade privada, vai lembrar quando eu contei essa história para vocês. Eu falei dessa história. O que acontecia? Quem não sabe dessa história vai saber hoje, no Rota BR. Olha lá, ó. Opa, falou. Tá aqui, ó. Portanto, meus amigos, agora quem é da comunidade privada vai saber juntar Lé com Cré. Mas você que não é, fique tranquilo. Ou você pode ser e saber tudo no sábado, ou então você pode acompanhar a trilogia do Rota BR daqui até sexta-feira e começar a entender uma parte dessa história. Vamos lá, que a gente vai ter muita coisa para falar hoje nessa live. Vocês viram que eu não estou colocando vídeos, não estou colocando nada, eu só estou falando. E vocês estão vendo a importância disso. Assim como Vorcaro, o enriquecimento repentino de Rueda e a ostentação com festas, mansões e bens de luxo chamam a atenção no meio político. Está aí o que eu falei para vocês lá atrás, agora aparecendo. Seu aniversário de 50 anos reuniu políticos, empresários e músicos famosos por 4 dias na ilha de Mykonos, na Grécia, em agosto do ano passado. Olha só, a Grécia. E a Grécia tem muito mais a ver com isso do que vocês possam imaginar. Eu quero aqui, Eliette Coimbra, lembrar também um outro fato que é importante. Vocês estão vendo aqui a derrubada da República. Por quê? Não é somente Moraes e Toffoli do STF que podem estar envolvidos nessa história. E por que eu estou usando podem? Porque eu ainda não tenho a prova. Mas eu lembro de um personagem que pode vir a aparecer nessa história e que frequentava iates e a Grécia junto a Antônio Rueda, um personagem do STF. E vejam só como tudo que a gente falou começa a ser revelado para vocês. Tudo aquilo que a gente falou começa a ser revelado para vocês. E o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Eu tenho um histórico de Brasília, onde eu já revelei várias partes desses históricos para os moderadores, para o pessoal que já está há mais tempo no Jacaré de Tanga.
E agora começa a aparecer o porquê. Eu falo assim, por que estão atirando pedra? Querendo atingir pessoas que não têm nada a ver comigo, achando que são meus funcionários, etc. Agora as coisas começam a aparecer e olha só os testemunhos aqui do pessoal. Então vamos lá para que vocês entendam. Eu venho perguntando e fazendo uma pergunta aqui há um certo tempo e eu quero que vocês me ajudem. Qual que é a pergunta que eu venho fazendo há 15 dias para vocês? Quem que se lembra aqui qual que é a pergunta que eu venho fazendo para vocês há 15 dias? Faça aqui a pergunta para o pessoal que está aqui agora e chegou agora para se inscrever no canal. Exatamente, Jumota. Jumota foi a primeira a responder aqui, ó. Olha só, a Selma. Essa era a pergunta que eu vinha fazendo e venho fazendo já há um certo tempo. Quem é o chefe? Eu venho falando para vocês isso há muito tempo. E a imprensa preocupada, e olha só o que o Paulo falou, e conhecereis a verdade. É por isso que eu continuo afirmando, da mesma maneira que eu estou sendo testemunha de vocês da história, agora eu entendo por que Deus me deu essa missão. Quando eu estava no leito do hospital, com AVC hemorrágico. Agora eu estou conseguindo entender. E a pergunta que eu venho fazendo para vocês, quem é o chefe? Vejam só esse trecho dessa reportagem que eu vou repetir. E assim, alguns vão falar assim, nossa, Kleber, você está sendo prolixo, vai logo. Não, vocês têm que entender cada ponto. Enriquecimento repentino de Rueda e a ostentação com festas, mansões e bens de luxo, assim como Vorcaro, chamam a atenção no meio político. Seu aniversário de 50 anos reuniu políticos, empresários e músicos famosos por 4 dias na ilha de Mykonos, na Grécia, em agosto do ano passado. Mas essa história de Grécia não nasce em agosto do ano passado. Essa história da Grécia nasce em 2019. Em 2019 nasce essa história da Grécia. Olha só aqui, eu vou deixar maior para vocês entenderem o que vem logo a seguir. E vocês começarem a entender de fato como é que funciona Brasília. E foi aquilo que Deus me possibilitou, conhecer como é que esses bastidores acontecem. Mensagens reveladas por O Globo mostram que o então presidente do BRB relatou a Vorcaro um encontro com Rueda, transmitindo o recado de que o dirigente gostaria de se reunir com ele. Paralelo à intermediação da venda do banco, Rueda operou para que o dinheiro do Fundo da Previdência do Rio de Janeiro fosse aplicado no Banco Master. Gente, isso aqui é uma bomba. O presidente do BRB, indicado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, relatou que teve um encontro com Antônio Rueda e teria transmitido o recado de que o dirigente gostaria de se reunir com o Vorcaro. Paralelo à intermediação da venda do banco, Rueda operou para que o dinheiro do Fundo da Previdência do Rio fosse aplicado no Master. Aí começa o envolvimento. E eu vou falar aqui com vocês, quem que não quer a CPMI do Master, que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, está no polo oposto do Brasil, quem que não quer a CPMI do Master e que é a pessoa que pode, a qualquer momento, colocar a CPI do Master para rodar, mas não quer? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa tem a ver com a previdência privada dos funcionários públicos do estado do Amapá? Olha como os pontos começam a se interligar. De qual partido é esse personagem que vocês estão falando aqui agora? Vou até coçar meu olho. Eu vou coçar meu olho. Vocês estão conseguindo observar. Rueda não é do Rio, Rueda é de Pernambuco. O que tem a ver o Rio, então, com isso, Kleber? A gente vai chegar lá. Vocês viram aí alguns vídeos do Anthony Garotinho? Vocês viram alguns vídeos do Anthony Garotinho? Algumas pessoas? Olha só o que o pessoal está falando aqui, ó.
Olha só. O pessoal está atento. Se lembra quando ontem eu falei com a Ana Paula Rocha, que eu brinquei com ela, falei assim, como é que é o nome daquele pó branco que vocês passam na cara, tal? Falei, é pó de arroz. Ela falou, não, pode ser pó de arroz, pancake. Ela começou a colocar um nome que só vocês, mulheres, sabem. Vocês se lembram agora, quando nós falamos para vocês da dança da cordinha? É importante que vocês se lembrem desse fato, porque olha só o que eu vou mostrar agora nessa reportagem para vocês. Rueda operou para que o dinheiro do Fundo de Previdência do Rio fosse aplicado no Master. Rueda, Ciro e Alcolumbre, os alvos do governo. E aqui começa, de fato, a festança. A coluna apurou que Lula foi estimulado a atacar Vorcaro e o caso Master após ouvir de petistas da Bahia que o partido não seria arrastado para o centro do escândalo. Ai, eu vou deixar grande aqui para vocês verem. Rueda, Ciro e Alcolumbre, os alvos do governo, meus amigos. Eu quero que você que chegou agora, se você não sentou o dedo no like agora, você vai ter que sentar o dedo nesse like aí. Se você ainda não sentou o dedo no like, eu acho que agora vai ter que começar a sentar o dedo no like, porque agora as coisas começam a ser reveladas. Meus amigos, vamos ligar os pontos até agora. Existe um sujeito nas redes sociais que muita gente não conhecia, mas que acabou conhecendo a partir de 2020, meados de 2020, começo de 2021. Esse cara foi desmonetizado, esse cara foi perseguido, mas esse cara conhecia muita coisa. E esse mesmo cara falou nas redes sociais, é uma guerra de gangues. E eu falei para vocês, eu falei com todas as letras, é uma guerra de gangues. E em dezembro do ano passado, eu avisei a vocês, o Supremo Tribunal Federal já sabe, efetivamente, quem é que deu o sinal para atacar o Supremo. Vejam, meus amigos, que eu falei para vocês que era uma guerra de gangue e que lá atrás que exerceria esta guerra de gangues. Vamos lá. Vocês vão ver agora o trecho aonde começa a derrocada da República. Por óbvio que essa reportagem, ela não está mostrando tudo, mas ela começa a fazer vocês que já estão agora entendendo a história, de onde isso começa. E eu vou trazer aqui uma informação. Por incrível que pareça, aqueles que atacam Oswaldo Eustáquio, vocês têm todo o direito de não gostar dele. Mas foi o Oswaldo Eustáquio que vazou áudios que mostram uma traição interna do PSL que resultou na derrocada que vocês estão vendo hoje. Um áudio de uma traição envolvendo um casal do Rio Grande do Sul. Ele, deputado federal, e ela, uma dirigente do antigo PSL. Foi assim que Rueda começou a sua saga para a destruição. Mas essas histórias, e isso eu vou contar depois para vocês. Agora eu vou me ater a esta reportagem e aquilo que vocês vão ver. Mas antes, eu vou me recuperar um pouco, porque até minha voz aqui já está ruim, porque hoje eu não parei de falar, e a gente tem que se preocupar com a saúde. Então, ouça um recado da Lê, eu volto em seguida, que vocês não vão perder nada disso. Um abraço até para... Esses são os responsáveis pela facada do presidente, Sueli. Eu vou chegar nesses detalhes, obrigado pelo seu superchat, mas algumas pessoas eu vi aqui, Kleber, por que você não voltou do Brasil? Vocês acham que eu teria condições com o que eu vou revelar para vocês? Presta atenção agora na continuidade, que segura a onda aí, que vocês estão vendo que isso só está piorando. A coluna apurou que Lula foi estimulado a atacar Vorcaro e o caso Master, após ouvir de petistas da Bahia, deixa eu colocar aqui,
após ouvir de petistas da Bahia que o partido não seria arrastado para o centro do escândalo. Essa conversa assegurou que as investigações explodiriam Rueda, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, do Piauí, e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Uma trinca que daria suporte à eleição do opositor de Lula ao Planalto nas eleições deste ano. Juntos, União Brasil e PP concentram a maior força partidária do país. E agora eu volto para vocês. Prestem atenção. Essa conversa que Lula teve com Jacques Wagner e o seu capacho, Rui Costa, assegurou que não chegaria no PT. E nessa conversa se assegurou que isso tudo explodiria nas costas de Rueda, esse personagem que agora vocês estão conhecendo através dessa reportagem, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Uma trinca que daria suporte à eleição do opositor de Lula ao Planalto nas eleições deste ano. Juntos, União Brasil e PP concentram uma força partidária, a maior força partidária do país. E aqui eu volto para vocês para lembrar de algo também que eu trouxe para vocês. Antes das eleições de 2024, eu vim a público e falei para vocês que a eleição do município de São Paulo iria selar a aliança para 2026. Quem está lembrado quando eu trouxe essa informação para vocês? Eu trouxe esta informação de bastidores, falei para vocês, olha, de São Paulo está saindo a aliança para 2026. E depois de mais de 2 anos, porque eu falei isso para vocês no final de 2023, depois de mais de 2 anos, agora vocês estão vendo a verdade sendo revelada. O Lula foi o cara que resolveu derrubar o Banco Master. O Lula foi o cara que resolveu derrubar o Banco Master, porque ele sabia que o Banco Master era o operador financeiro dessa bagaça. Está aqui na reportagem. E agora vocês estão lembrando que eu anunciei lá atrás para vocês que essa aliança poderia vir a ser firmada e que seria a aliança que vocês viriam em 2026. E o que vocês estão ouvindo aí? Que a vice, a Tereza Cristina, pode vir do PP. Vocês estão ouvindo que Ciro Nogueira foi conversar com Lula em dezembro. E vocês estão ouvindo na imprensa a derrocada de Ciro Nogueira e do próprio Antônio Rueda. E eu falei o tempo todo para vocês que era uma guerra de gangues. Vejam que vocês não vão poder perder o JBR, porque eu só estou trazendo a reportagem. Eu só estou lembrando alguns fatos. Vocês já imaginaram o que a gente vai trazer para vocês hoje à tarde? Eu estou guardando isso porque a gente vai ter vários recursos, direção. Somos 3 falando, eu, Ana Paula Rocha e Oswaldo Eustáquio. E vocês estão começando a entender agora o porquê do quebra-cabeça dessa noite. O porquê que Deus me trouxe esta visão do quebra-cabeça. E ao final, eu consegui resolver o quebra-cabeça e lembro dele até agora, como se fosse agora. E olha só, meus amigos, a continuidade disso, porque nós falamos para vocês das festas e vocês estão vendo que tem uma trinca aqui envolvida. O Davi Alcolumbre, do Amapá, o Antônio Rueda e o Ciro Nogueira. Mas o presidente do Senado e presidente do Congresso é de qual partido? Qual é o partido do Davi Alcolumbre? Interessante, né? Quem é da comunidade privada já viu algumas coisas dessa história antes. Dos 3, apenas Ciro Nogueira conseguiu sair da mira por suas ótimas relações com o comando do PT. E agora vocês entendem, está aqui, ó, escrito. Só o Ciro Nogueira, com as suas ótimas relações com o PT. Por quê? Porque ele já foi aliado lá no passado. E agora vocês estão entendendo
o porquê que Ciro Nogueira foi conversar com Lula em dezembro. Vocês estão lembrados dessa matéria? Eu vou pegar aqui, ó. Ciro Nogueira, Lula, reunião. Se vocês digitarem isso, estou digitando no Google, não estou pegando nada. Vou pegar aqui a matéria. Há um mês. Cadê? Folha de São Paulo. Espero que eles não tirem do ar. Eu vou só tirar aqui um pouquinho, parar essa tela por enquanto, daqui a pouco eu já volto para ela, para colocar essa manchete aqui para vocês. Olha só, para as pessoas que não se lembram. Deixa eu dar aqui só porque a Folha está querendo que eu pague, mas não vou pagar. Ciro Nogueira encontrou Lula e ofereceu afastar. Olha só. Ciro Nogueira encontrou Lula e ofereceu afastar PP de Flávio Bolsonaro. Conseguiram ler rapidinho aqui, ó. Leia de novo, ó. Por acordo no Piauí. Por acordo no Piauí, meus ovos. Por acordo no Piauí, meus ovos. O acordo era outro. E agora vocês estão sabendo qual era o acordo. Se afastar do ataque, porque Lula usou a Polícia Federal para perseguir os opositores políticos, com o chefe da Polícia Federal para conseguir o seu objetivo político. Vamos lembrar o começo dessa matéria que eu mostrei para vocês. Lula usou a Polícia Federal e o aparato do Estado para perseguir os seus opositores políticos e tentar atingir o Banco Master, porque ele queria que, atingindo o Banco Master, perdesse o braço financeiro de toda essa operação. Agora vocês estão vendo isso. E eu mostrei cada passo desse quebra-cabeça para vocês nesse exato momento. Vocês estão vendo o afastamento do Bivar, vocês estão vendo o Lula indo para cima do Master, e quem é que está por trás de Lula? Porque o Master era o banco que fazia toda essa operação em conjunto para esta ala. Mas existiu uma outra ala, e por isso que eu me referia para vocês, sem poder trazer tudo à tona, eu me referia para vocês. Existe uma outra ala, que é a ala do Lula, do PT. E este braço financeiro é comandado por André Esteves, do BTG Pactual, que tentou adquirir o Banco Master e que ficou sabendo de todas essas informações. Isso quem passou para vocês foi Antony Garotinho. Eu estou tentando trazer o Antony Garotinho para tirar do Garotinho aquilo que ele sabe e ainda ele não revelou. Porque vocês podem ter certeza que quem entrevistou até agora o Antony Garotinho não teve capacidade de chegar a fundo como eu estou chegando aqui dessas informações. O Garotinho disse que o responsável por explodir o Banco Master com as informações foi André Esteves, que levou para Lula essas informações. E o Lula, como bom companheiro que é, como bom comunista que leva o companheiro para o paredão, se necessário for para salvar a sua própria pele, quis atingir o Banco Master porque ele não se conformava. Quem o tirou de dentro da prisão, condenado por corrupção, para colocá-lo na cadeira da presidência da República, não queria mais que ele fosse o presidente. E eu fiz uma live para vocês mostrando que Lula era um leproso político e ninguém queria mais a proximidade dele. Eu trouxe essa live há mais de ano para vocês. Mas não era só o BTG Pactual o braço financeiro do Lula. E não é até hoje. Tem um personagem que pediu a minha prisão porque eu expus o escândalo do INSS e falei que a empresa dessa personagem iria estar envolvida no escândalo. E agora essa personagem conseguiu uma liminar de Gilmar Mendes para não comparecer à CPMI do INSS porque está cagando de medo, mijando sangue de medo. Porque o braço financeiro de Lula tinha tentáculos. E todo mundo viajando de jatinho, tomando uísque Macallan, fumando charuto e dando baforada na cara do povo brasileiro.
E é por isso que eu usei a expressão que era uma guerra de gangues. E agora, vocês que me acompanham, conseguem entender o que eu estava falando lá atrás. Porque o quebra-cabeça começa a ser montado. Então vejam. BTG Pactual, Lula. Lula quer destruir o Master. Utiliza a Polícia Federal, utiliza o presidente do Banco Central, Galípolo, que fez reunião com o Vorcaro, já tramando a queda do Vorcaro, porque eles já sabiam o que estava por trás. E esperaram o momento certo para dar o bote e derrubar o braço financeiro, porque o interesse deles era a eleição de 2026 e perpetuar no poder. Briga de gangues, não tem santo nessa história. E o povo brasileiro como refém de dois grupos querendo tomar de assalto o Brasil. E era fundamental para se fazer isso afastar um personagem da história. Esse personagem se chama Jair Messias Bolsonaro. Porque ele não aceitou fazer parte do esquema. Bolsonaro trouxe as informações, uma festa de um tal Daniel. Lá atrás, ele trouxe no X. O Bolsonaro trouxe a revelação. O ministro Alexandre de Moraes, o contrato. Por que você não abre os contratos da sua esposa? Os bilhões de reais, os milhões de reais envolvidos. E saibam que todo esse braço financeiro financiou a retirada de Bolsonaro da história. Obrigado, Mr. Magu, aqui pelo seu superchat. Por isso que essa história está sendo contada de trás para frente. Vocês estão vendo agora, igualzinho Star Wars. Eu estou contando a história de trás, de agora. E o que vai chegar lá na frente, as revelações que nós vamos trazer para vocês, a partir de hoje no Rota, vocês que fazem parte da comunidade privada, são estarrecedoras. O tamanho da sujeira, do envolvimento de tudo isso. Antes de continuar, porque não acabou, e é longo mesmo. Hoje, inclusive, eu devo fazer só 3 lives antes do Rota. Essa é a primeira delas. Nas outras, eu vou falar do presidente Bolsonaro, vou falar dos caminhoneiros, vou falar de tudo, as pessoas estão procurando saber as coisas, perguntam aqui. Esta live eu não vou responder nem superchat que não seja sobre esse assunto. Porque é importante que vocês aguardem e vejam várias vezes, para vocês entenderem tudo que eu estou falando. Antes de trazer a parte final, eu vou novamente dar um recado do Biogama e volto em seguida porque a parte final ficou para o melhor dessa live. Ligue agora para 0800 777 0007 e garanta a sua saúde. Eu vou dar um recado e volto em 2 minutos para vocês. Agora eu preciso da sua atenção porque o assunto é sério. Vamos falar de saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você já acorda cansado? Parece que dorme, não descansa? Sente o corpo inflamado, dores nas articulações, joelho estalando, coluna incomodando, tem formigamento nas mãos ou nos pés? Vive com a sensação de peso nas pernas, circulação ruim, imunidade baixa? Olha, isso não é normal. Isso é o seu corpo pedindo socorro. E muitas vezes esses sintomas estão ligados à inflamação interna, desequilíbrio intestinal, deficiência de vitaminas e minerais e desgaste das articulações. E quando a gente não trata a causa, só vai acumulando problemas. E é exatamente aqui que entra o Biogama Supra. Ele é um suplemento de alta performance desenvolvido com bio e nanotecnologia. Isso significa melhor absorção e ação mais eficiente no organismo. Na fórmula, ele contém o MSM, o enxofre orgânico. Ele promove uma verdadeira limpeza no organismo, auxilia no equilíbrio da flora intestinal, ajuda a combater inflamações e contribui para melhorar a circulação sanguínea. E circulação boa significa o quê? Menos sensação de peso nas pernas, auxílio na prevenção de varizes, suporte para o coração e também para o cérebro. Agora, olha que importante, o MSM também auxilia no controle da insulina e contribui para a regulação da pressão arterial. É um cuidado completo e não para por aí. O Biogama Supra ainda contém condroitina, glucosamina, colágeno tipo 2 que ajudam na proteção das articulações e estimulam a reconstrução da cartilagem. É um suporte poderoso para quem sofre com artrite, artrose, osteopenia, osteoporose, tendinite, fibromialgia e hérnia de disco.
É cuidado de dentro para fora. E tem promoção especial para quem ligar agora no 0800 777 0007 e garantir o Biogama Supra, que já vai levar com desconto de 70%. E aí você entra no programa de incentivo à saúde e escolhe o seu tratamento de presente, que pode ser um bimestre desse aqui, o Biomag 7, que é um suplemento à base de magnésio que trata mais de 300 disfunções do organismo, ou um bimestre do Gama Texto, um suplemento para saúde masculina, saúde da próstata, para dar mais energia, vigor, melhorar a saúde sexual, um sucesso entre os homens. Você escolhe o seu tratamento de presente. Além de todos esses brindes, uma pomada vai chegar no seu kit para ajudar nas câimbras e na circulação. E tem mais, você pode personalizar o seu tratamento. Se você quiser levar, por exemplo, 6 meses de tratamento, uma pistola massageador como essa vai chegar aí na sua casa. Se você quiser levar 1 ano de tratamento, um encosto massageador vai chegar de presente para você no seu kit. Além, claro, de todas as vantagens e benefícios que eu já mencionei aqui. Pagamento facilitado, frete grátis para todo o Brasil, 0800 777 0007. Não deixe para depois, o seu corpo não pode esperar. Biogama Supra, mais cuidado, mais equilíbrio e mais qualidade de vida para você. Liga agora lá, gente. Vamos tomar conta da saúde, é muito importante. Não perca o seu Biogama. As pessoas às vezes não dão valor naquilo que a gente fala e aquilo que a gente veio falando. E essa é uma mensagem muito importante para vocês sobre a saúde. Meus amigos, agora a gente vai vir para a parte final dessa live, mas não dessa história. Eu vou compartilhar aqui algumas pessoas falando assim, Kleber, não usa essa expressão, meus ovos, porque tem senhoras ouvindo. Eu estou tentando ser o mais pueril possível, peço desculpas a vocês, ontem inclusive eu falei na live. Imagina a minha situação, que sabe de tudo, e tentaram calar. Me perseguiram, tentaram me afundar financeiramente, economicamente, psicologicamente. Então, usar uma expressão como essa é leve, perto do que eles estão fazendo com a gente. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção no que vai vir. Prestem muita atenção. Tá aqui, ó, vou deixar bem grande para vocês ouvirem. Dos 3, apenas Ciro Nogueira conseguiu sair da mira por suas próprias relações, por suas ótimas relações com o comando do PT. E eu mostrei aqui para vocês a reunião que Ciro fez em dezembro para sair da mira. E qual que era o objetivo da reunião? Dizer que não faria aliança com o Flávio Bolsonaro. O Lula usou a sua Gestapo, a sua Polícia Federal com Andrei Rodrigues, para tentar o seu objetivo político. Em comum, Rueda, Ciro e Alcolumbre frequentavam as festinhas promovidas por Porcaro. E agora, para aqueles que duvidaram daquilo que a gente falava, segura essa aí. A cena de Alcolumbre dançando é narrada por 10 entre 10 políticos de Brasília. Vamos lá. Vou voltar aqui para vocês. Vocês entenderam agora as histórias do Nego Maisena que a gente contava, da dança da cordinha, de uma certa pessoa com uma preponderância, passando por debaixo da cordinha e dançando. Nós não falamos isso ontem. Nós falamos isso há 15 dias para vocês no Rota BR. Nós estamos com 5.000 pessoas on-time. Hoje às 6 horas da tarde. Isso daqui é só o que está na reportagem. A gente vai começar a trazer para vocês histórias estarrecedoras. E a gente vem fazendo em tom jocoso, de brincadeira, mostrando para vocês o que estava para vir. E agora vocês estão ouvindo aqui com todas as letras. O porquê que não sai a CPMI do Banco Master? Em comum, Rueda, Ciro e Alcolumbre frequentavam as festinhas promovidas por Porcaro. A cena de Alcolumbre dançando é narrada por 10 entre 10 políticos de Brasília. Aí eu pergunto para vocês, dá para ficar quieto? O povo brasileiro passando necessidade. Um salário, desculpa, já ia falar palavrão de novo, um salário pífio. Uma ilusão e os caras metendo a mão, mentindo, dizendo que está tudo certo, que está tudo lindo, está tudo maravilhoso. O país tomado por bandidos, organizações criminosas, terroristas, que eles não querem que seja chamado de terrorista. Por quê? Fazendo lavagem de dinheiro em fintechs e bancos que estão sendo revelados todos os dias.
E agora nós estamos mostrando para vocês que o que nós falamos... E por que, Kleber, então, que vocês não revelavam? Vocês já imaginaram se sou eu que trago isso? O que o Metrópolis agora está revelando? Vocês já pararam para pensar? Por isso que nós usamos o tom jocoso, nós mostramos. Agora imagina a situação de nós, que eu, Alan, o próprio Oswaldo Eustáquio, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Kim Paim, Didi Red Pill e tantos outros, todos perseguidos, desmonetizados. Por quê? Porque existia um projeto de poder por trás. E por esse projeto de poder passava a acabar com aqueles que falavam a verdade e que mostravam a verdade para vocês, a imprensa independente, porque a imprensa tradicional estava toda comprada e corrompida. Num esquema envolvendo poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. O executivo veio depois, porque eles tinham que arrancar quem estava naquela cadeira lá de dentro, para que eles dividissem o pão. Só que chegou uma hora que eles não queriam mais a participação de um da turminha. E aqui vem a lembrança para vocês que me acompanham. E eu disse, e estou desafiando, há mais de 1 ano e meio que eu desafio, um ex-deputado federal da Baixada Santista. E eu falei que esse deputado federal me ligou quando eu era dirigente do PRTB, braço direito do Levi Fidelix, que não quis essa sacanagem com o presidente Bolsonaro, eu sou testemunha viva. E venho falando para vocês e orientando vocês, olha, cuidado com o que vocês estão vendo, que estão falando para vocês não é verdade. E eu volto a afirmar aqui, até hoje eu não me conformo com o que aconteceu com o Levi Fidelix e tem coisa por trás disso. Por que que o Levi Fidelix, acabaram com a vida do Levi Fidelix? Levi Fidelix não permitiu que fizéssemos um impeachment de Bolsonaro. Faltava um elo. O aval do partido e do próprio vice-presidente da época, que não aceitaram. E eu relatei isso, está gravado aqui no canal. O pessoal da comunidade privada está cansado de ouvir essa história. O nome do ex-deputado se chama Júnior Bozelli, eu já desafiei ele 20 vezes. Está gravado no meu celular e meu celular está guardado, além de estar na nuvem. Fala que eu estou mentindo, que eu não recebi essa ligação, que não houve esse pedido para o Levi Fidelix. E eu sou testemunha viva de que esse homem não permitiu que acontecesse o pior com o Bolsonaro. Tanto durante a facada, que muitos querem saber, e nasce aí a origem de tudo. E se vasculhar e colocar o dedo na ferida, vocês vão encontrar a origem de tudo. A origem de tudo está dentro do partido do próprio presidente Bolsonaro à época, chamado PSL. E as pistas que foram dadas são totalmente erradas até hoje. E personagens perderam a vida nessa ocasião por conta de coisas que aconteceram misteriosamente. Gustavo Bebiano. Procure aí esse personagem. De qual escritório de advocacia ele saiu? E vocês estão vendo que escritórios de advocacia envolvidos nisso. De qual escritório de advocacia saiu Gustavo Bebiano? Como morreu Gustavo Bebiano? Por que que fizeram o enterro do Gustavo Bebiano de imediato? Na época vazou informações de que o celular do Gustavo Bebiano estaria nos Estados Unidos e que isso viria à tona. Sumiram com o celular do Bebiano. E quiseram incriminar Bolsonaro no caso Marielle, quiseram incriminar Bolsonaro com caso de joias, com cartão de vacina. A perseguição em relação a Bolsonaro foi implacável e quiseram implicar o Bolsonaro até no caso do Bebiano. E agora vocês entendem por que que eu dou aqui a mão à palmatória. Eu conheci 2 homens extremamente honestos, que tinham até rusgas entre eles por conta de questões de pré-campanha e campanha, da escolha do vice. Isso um dia eu vou contar em livro. Eu vou fazer esse livro para vocês. Coisas que serão reveladas lá na frente. E esses 2 homens, um está preso pelo sistema, o outro
foi morto. E esses dois homens sempre foram extremamente honestos. Muito honestos. E hoje vocês estão começando a entender. E parte desse quebra-cabeça começa a ser montado agora. Apenas vou terminar essa reportagem e eu peço novamente a vocês que ainda não estão inscritos na comunidade privada, aqui na descrição você pode fazer a inscrição da comunidade privada. Você vai ser direcionado e você vai fazer a inscrição. A meia volta vou ver do governo. Vocês viram aqui a dança, a dancinha. Portanto, nós não mentimos para vocês quando falamos da dancinha da cordinha, falamos até a música. Contamos toda a história. E agora está aqui, ó, a meia volta vou ver do governo. As investigações, contudo, avançaram a ponto de tragar o núcleo petista. Como revelou o Metrópolis, o Master contratou Ricardo Lewandowski e Guido Mantega, duas pessoas ligadas ao próprio Lula. Ex-ministro do Supremo, Lewandowski permaneceu na folha de pagamento de Vorcaro mesmo enquanto ocupava o cargo de ministro da Justiça do governo Lula, com remuneração de R$250 mil mensais. Mantega, por sua vez, tinha contrato de R$1 milhão por mês. O pedido de emprego partiu do líder do governo do Senado, Jacques Wagner, aquele mesmo no começo dessa matéria que garantiu ao Lula que o PT e Lula não seriam tragados para a história. O Metrópolis ainda revelou que a nora de Wagner estava na folha de pagamento do Master. A nora de Jacques Wagner, uma florista. Florista. Florista, ela recebia milhões por meio de uma empresa em nome dela, a BK Financeira. O contrato foi assinado no mesmo ano em que ela ingressou de sócia na firma, em 2022. Na conta do governo entraram também as relações financeiras do ministro do Supremo, Dias Toffoli, com o Master. Indicado por Lula, Toffoli tem a imagem associada ao PT, mostram pesquisas feitas pelo Planalto. A revelação de que o ministro recebeu milhões de Daniel Vorcaro, supostamente pela venda de cotas do Resort Taiaiá, mergulharam o governo na crise e impactaram a candidatura de Lula à reeleição. Quanto mais o ministro se afundar, mais ele arrasta o presidente para o centro do escândalo. E eu pergunto, vocês acham que esses ministros, está aqui a matéria toda no Metrópolis para vocês lerem, vão cair calado? Eu vou tomar mais uma água aqui. Agora vocês entendem os anos e anos de trabalho que eu venho fazendo para vocês, para quem já me acompanha há muito tempo. Para quem chegou hoje, se inscreva no canal. Não perca a live de hoje, às 6 horas da tarde, no Rota BR. Eu só trouxe a ponta do iceberg e estou começando a trilha de trás para frente. A história é longa, é enorme. E o Brasil, você que está me assistindo, foi feito de refém. E Bolsonaro é um preso político, porque ele era um empecilho, uma pedra no sapato de todas essas gangues que vocês estão vendo agora sendo reveladas. E eu volto a insistir. A briga de gangues fez com que nós pudéssemos agora falar tudo para vocês. Está aqui na descrição do vídeo e a Tati Maia colocou aqui no chat, para você que está chegando agora, está aqui no chat, a Tati Maia colocou o link da comunidade privada. Venha fazer parte, você não vai se arrepender. Sábado, 8 horas da noite, eu vou revelar coisas do Arco da Velha, que muitos não sabem. E vocês vão poder acompanhar, a partir de agora, toda essa trama. Eu quero agradecer a cada um de vocês e dizer que nós só podemos chegar até aqui graças a um homem que está preso, sendo torturado por esse sistema, chamado Jair Messias Bolsonaro. Ele foi capaz de abrir os nossos olhos. Eu conheço tudo isso por dentro. E não foi à toa que Deus me devolveu a possibilidade de contar a vocês tudo isso depois de sair de um AVC hemorrágico. E é por isso que eu sempre encerro as minhas lives com as palavras de Filipenses, que me ajudaram a sair do hospital. Porque tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Deus. Eu volto ainda antes do Rota BR com mais 2 lives para vocês. Fiquem todos vocês com Deus. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, galera.